Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No nosso último programa, nós estávamos aqui em Massada, no Palácio de Herodes, e eu terminei mostrando para vocês aquela estrutura de pedras lá embaixo em forma de um quadrado. E eu também expliquei que ali seria um acampamento militar dos romanos. Junto a essa estrutura, você tem toda uma parede de pedras que vai circundando toda a montanha, que fez parte de um episódio da história dos judeus, da revolta judaica, em que o exército romano veio até aqui, sob o comando do general Silva, para vencer um grupo de rebeldes que estavam amotinados aqui em cima da montanha. Esta história você pode ler em Flávio Josefo e ela é um capítulo importante de toda a história dos judeus. Mas para saber mais detalhes sobre isso, nós temos que conhecer um pouco mais do luxo de Herodes e como esse palácio acabou se tornando um reduto de rebeldes. Mas então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso dar continuidade ao nosso tema sem primeiro presentear você com o Guia de Estudos Evidências, preparado com muito carinho para você e sua família. O Guia de Estudos pode chegar em sua casa em qualquer lugar do Brasil inteiramente grátis. Basta ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121 ou acessar o site biblia.com.br. Este número você liga no horário comercial, mas se desejar, pode também deixar uma mensagem no WhatsApp que aparece aí na sua tela ou ainda ativar o QR Code. Nós queremos mandar esse presente da família Novo Tempo para você. Vamos conhecer agora um pouco do luxo de Herodes. Mas para isso eu quero mais uma vez convidar o meu amigo aqui, Yehuda Kaplan, que já apareceu em outros programas. Ele é também aqui de Israel, é um curador do Bible Lands Museum, que fica em Jerusalém, um centro extraordinário de exposições de artefatos bíblicos. Ele também é guia turístico aqui e também estuda muito arqueologia. E nós vamos ver um pouquinho desse complexo. Como estamos fazendo nos programas anteriores, para ficar mais claro para você, nós vamos mostrar primeiramente uma miniatura, um modelo, tá certo? E depois nós vamos entrar. Aqui você tem um complexo de banhos de Herodes que foi construído imitando a arquitetura dos romanos, porque os romanos apreciavam muito essas salas de banho. Aliás, falando de história romana, foi em muitos banheiros como este, não banheiros apenas para sua limpeza, mas também para você ter uma hidroginástica, uma sauna, ou quem sabe fazer um exercício físico. Era nesses banhos romanos, nessas termas, que muitas questões políticas eram acordadas, muitos assassinatos eram tramados. E Herodes, como um bom servo da cultura romana, resolveu fazer esses banhos também em seus palácios. Então você tem essa parte aqui, que é onde nós estamos agora, que seria o gymnasium, que é a parte do ginásio, onde a pessoa entrava, trocava de roupa, fazia algum exercício. E aqui você tinha outras partes, chamadas frigidário, caldário, onde a água era aquecida em temperaturas diferentes para o prazer e o conforto do rei. Até essa parte aqui que nós vamos ver lá dentro. Agora, o que me chama a atenção é que nós temos aqui, nesse lugar, uma pequena piscina interna aqui, que ela não faz parte original da estrutura. Muitos pensam que essa piscina foi construída aqui pelos rebeldes que tomaram o palácio na história que nós vamos contar no programa de hoje. Mas, mesmo que essa piscina seja um remendo arquitetônico posterior à época de Herodes, eu tenho aqui algo da época de Herodes, que é uma outra piscina chamada mikveh. O mikveh era um lugar para banhos de purificação dos judeus, ou seja, todo judeu que
queria demonstrar uma seriedade com a religião, fazia os seus banhos ritualísticos no mikvê. Agora, Yehuda, por que Herodes teria aqui uma estrutura romana, pagã, e ao mesmo tempo um mikvê, que era um cerimonial religioso, tão perto um do outro? Porque, afinal de contas, os romanos não tinham mikvê nos seus banhos, apenas o banho romano. Mas ele colocou o banho romano e algo da cultura judaica. Por quê? Mais uma vez, é a mesma ideia dos dois lados que herdamos características. De um lado, um grande admirador da cultura romana, imitando e introduzindo a cultura romana, e romanticamente a técnica e a decoração. E esse é um exemplo maravilhoso porque o que você vê aqui não é apenas uma casa de banho. É um clube de campo daquela época em que todos os civis romanos esperavam ter em sua cidade natal algo assim, onde ele pode não só tomar um banho e uma sauna, mas também conhecer seus amigos, fazer fofocas. Assim, novamente, nesse lugar remoto do Palácio de Herodes em Massada, ele está trazendo este elemento bem no meio do deserto. Não apenas a floresta necessária para o aquecimento aqui, mas também a quantidade de água necessária para que todas as instalações aqui tivessem água suficiente para eles. E, mais uma vez, a grande questão é como é que nesse mesmo elemento romano e pagão aqui em Massada, encontramos também o mikvê. E isso vai novamente para a mesma ideia de que, de um modo, Herodes era um grande admirador da cultura romana, mas, por outro lado, ele era um judeu kosher. Então, ele tinha que ter todas aquelas coisas que fazem parte da cultura judaica, mesmo nesse elemento romano exterior da parte de trás da casa de banho. E, novamente, o mikvê é também um lugar onde você tem água fria. Portanto, ele vai muito bem com a ideia do que chamamos frigidário, que era a sala com água fria que fazia parte dos banhos romanos. Você viu? Herodes era um homem que espiritualmente transitava de maneira muito perigosa entre dois mundos. E muitas pessoas hoje talvez estão sentindo a mesma síndrome de Herodes, querendo transitar entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. Mas vamos conhecer agora essa estrutura, como ela está lá dentro, ou pelo menos o que sobrou dela. Vem comigo. Como você pode ver, os arquitetos de Herodes eram baixinhos. E aqui nesse lugar funcionava o caudário, onde ele tinha os seus banhos térmicos, a sua sauna. E aqui também muitas confabulações políticas ocorreram, exatamente nesse lugar. Nós temos algumas bases aqui que vocês podem ver, alguns pilares pequenos, que na verdade ficavam abaixo do solo. Ou seja, o chão desse lugar ficava no nível onde nós estamos. E muita coisa acontecia aqui. Por exemplo, vamos saber aqui um pouquinho desse lugar. Como isso aqui se parecia naquela época de Herodes, Yehuda? O que seriam, por exemplo, essas partes de barro que nós temos aqui? Estamos agora dentro de um sistema muito sofisticado que é chamado de caudário, com um sistema que é conhecido também como hipocausto. Um piso duplo com essas pequenas colunas. E logo atrás de você está o lugar onde estava a fornalha, onde na verdade eles estavam aquecendo madeira para que o ar quente entrasse apenas no espaço entre dois andares. Mas não só isso, eles também estavam construindo aqui aqueles tubos que naturalmente estavam todos cobertos com gesso para que ninguém pudesse vê-los. Mas isso significa que o ar quente não estava apenas abaixo do chão, estava também dentro das paredes. Portanto, você tem aqui como um ambiente ou como uma sauna. Portanto, a tradição, as pessoas indo para a sauna em qualquer lugar do mundo, é realmente algo que herdamos do mundo romano. E mais uma vez, o governo de Herodes está levando essa técnica mais sofisticada para Massada, para o lugar mais remoto de seu reino, bem aqui. E temos exemplos desse sistema de hipocausto e dos caudários, não só aqui em Massada, ele o teve também em Cesareia, ele também teve no Heródion, em Jerusalém, provavelmente em seu palácio, e em outros lugares do seu reino. Agora, para ter toda essa sofisticação com abundância de água, essa água tinha que vir de algum lugar. Vamos descobrir de onde? Vamos descobrir a fonte de água de Herodes? Vamos lá?
mais uma vez nós recorremos à maquete para você entender melhor a estrutura do Palácio de Herodes. Aqui você tem o palácio dele em 3 níveis, que está justamente à minha direita, ali, está bem o bico do Palácio de Herodes e uma das partes fronteiriças de onde ele tinha uma sacada para olhar todo o vale. E aqui nós temos a estrutura da montanha, pelo menos parte dela. O platô está aqui em cima. Agora, como é que a água chegava aqui? Uma das coisas curiosas é que nós estamos num nível abaixo do nível do mar, ou seja, nós estamos bem baixos em relação ao nível do mar. Jerusalém está no alto. Quando chovia lá, a água de Jerusalém é que vinha para cá. Seria mais ou menos como quando você está colocando gasolina num carro, através de uma mangueira, você faz uma pressão, coloca ali e a água começa a vir sozinha. Ainda não ficou claro para você? Então vou pedir ao meu amigo aqui para explicar para vocês. Kaplan, como é que funcionava a água vindo de Jerusalém até aqui? Como você disse, sabemos que aqui quase não chove e não há água suficiente para encher os muitos sistemas que temos aqui em cima de Massada. Mas chove na região montanhosa de Jerusalém, na região de Hebron. E quando está na estação das chuvas, quando chove lá, as enchentes estão chegando a esta área porque temos esta queda dramática até a área do Mar Morto. Assim, os engenheiros de Herodes, novamente, usando uma técnica que já era conhecida no tempo dos Asmoneus, mas também no tempo dos romanos, estavam capturando a água proveniente das enchentes no riacho do vale, que está bem ao nosso lado, o Vale de Massada. E eles construíram uma represa, e a partir dessa represa, para arquedutos, que estavam conduzindo a água para 12 cisternas que foram escavadas na encosta logo abaixo de nós, que podemos ver aqui os buracos no modelo. Assim, quando chovia na encosta, as inundações paravam na represa e a água era levada por aqueles 2 arquedutos que fluíam para dentro deles, canalizando-os para as 12 cisternas que estavam na encosta e de lá, com mulas, o comandante da montanha em sua vila que vimos era o responsável para que todos os dias alguns soldados ou escravos descessem para as cisternas, colocavam a água em seus animais de carga ou mulas e depois levavam a água até o portão de água de Massada. E dali encheriam 13 cisternas no topo da montanha. Portanto, esse foi um ponto muito crucial no planejamento de Massada, porque sem esse sistema, nada do que vimos no topo da montanha poderia realmente ser realizado. E esse sistema também permitia que uma pessoa ou um grupo de pessoas pudessem ficar por muito tempo aqui em cima. E foi o que aconteceu quando os rebeldes tomaram aqui a fortaleza de Herodes. Após a sua morte, os romanos ficaram aqui por um tempo, mas foram expulsos pelos zelotas. E quando esses zelotas estavam aqui tentando resistir ao Império Romano, especialmente depois que o Templo de Jerusalém foi destruído, os romanos finalmente construíram uma rampa para atacar os zelotes. E quando eles estavam aqui em cima e viram que a rampa dos romanos estava sendo construída, foi que eles decidiram ter um fim trágico, para morrer em liberdade e não escravos dos romanos. Mas antes eu quero mostrar para você essa rampa que os romanos construíram para tomar de assalto a fortaleza. Aliás, as ruínas dela, os restos dela, que ainda podem ser vistos até hoje. Então vem comigo que eu vou mostrar para você. Aqui atrás de mim está o que sobrou da rampa original que os romanos haviam construído para tomar de assalto a fortaleza de Massada. Flávio Silva era o general romano que estava aqui no ano 73 cercando a montanha. Você ainda pode ver restos de todo o acampamento militar que estão colocados aqui por quase 2000 anos. Inclusive esse maior era provavelmente onde o general Flávio Silva ficava, acompanhando a construção da rampa. Agora você pode perguntar, se os amotinados estavam aqui em cima, por que permitiram aos romanos construírem a rampa se eles poderiam simplesmente rolar pedras e matar quem estava lá embaixo? De acordo com Flávio Josefo, os romanos tiveram uma ideia cruel. Eles trouxeram judeus e colocaram esses judeus como escravos para construir a ponte, de modo que isso gerou um dilema ético. Se eles matassem os construtores da rampa, estariam matando os seus próprios patrícios, outros irmãos judeus, quem sabe parentes, amigos. Então eles tiveram que permitir que a rampa fosse construída e, sabedores de que os romanos em breve assaltariam a fortaleza, eles tomaram uma decisão muito difícil,
que você vai saber daqui a pouco qual foi. Esse lugar aqui me chama atenção porque é uma sinagoga, ou pelo menos um edifício que foi transformado em sinagoga. Mas alguém pode perguntar, o que estaria uma sinagoga fazendo no topo de Massada? Sinagoga é o lugar onde os judeus, após a destruição do templo pelos babilônios, começaram a se reunir no Shabat para estudar a Torá, para poder fazer suas orações. Mas aqui, no Palácio de Herodes, por que uma sinagoga nesse local? Essa é uma pergunta muito boa. Como você disse, provavelmente esse edifício, no tempo de Herodes, talvez tenha servido como um estábulo para animais. E quando os rebeldes tomaram Massada e estavam reutilizando o edifício de Herodes aqui, eles transformaram esse estábulo em sinagoga. Hoje, não é uma surpresa encontrar uma sinagoga em um lugar onde os judeus estavam concentrados. Temos uma sinagoga no local de Gamla, nas colinas de Golã. Temos uma sinagoga muito famosa que foi descoberta recentemente em Magdala. E sabemos também pela Bíblia, pelo Novo Testamento, Jesus, quando estava pregando na Galileia, ele o fez na sinagoga. Portanto, a sinagoga como instituição judaica existia na época do segundo período do templo. E provavelmente durante esse tempo serviu como centro comunitário para a comunidade da cidade ou da vila que estava localizada ali. Temos uma inscrição muito famosa que foi encontrada na cidade de Davi, em Jerusalém, escrita em grego, mencionando o nome de um homem que era Teódoto, cujo título era chefe da sinagoga, ele era o cabeça da sinagoga e ele era o filho e o neto do chefe da sinagoga. Portanto, provavelmente foi como um trabalho, um título que passou de pai para filho. E nessa inscrição escrita em grego, é mencionado também para que estava funcionando a sinagoga. Por exemplo, era para as pessoas que vinham de fora do país, ou seja, os peregrinos que vinham a Jerusalém, ao templo, nas grandes festas. Fala-se também das instalações de água ali, das instalações de água provavelmente do mikveh, de que estávamos falando antes, e também da leitura das Sagradas Escrituras. Mas o que não é mencionado nessa inscrição é o que sabemos hoje, sempre que visitamos a sinagoga e está automaticamente relacionado a uma sinagoga, que é a oração comunitária. Algo muito importante no judaísmo até hoje. Agora, essa oração comunitária começou somente após a destruição do período do Segundo Templo. Como talvez muitos de vocês saibam, no judaísmo temos 3 orações diárias. Temos a oração da manhã, temos a oração do meio-dia e temos a oração da tarde. Cada uma delas está comemorando os sacrifícios diários que aconteceram no templo. Assim, quando houve sacrifícios em Jerusalém, e lembramos quando os rebeldes chegaram aqui no ano 67, 68, o templo estava lá, os sacrifícios estavam ocorrendo. Mas num certo momento em que o templo foi destruído e apenas a memória do templo e a esperança de reconstruí-lo no futuro permaneceram como parte básica do judaísmo. Então temos como que a invenção da oração comunitária. E isso significa que cada oração do dia está simbolizando o sacrifício diário do templo. Assim, agora o templo, a sinagoga, após a destruição do templo em Jerusalém, é agora como um templo menor que simboliza a memória do templo e a esperança de reconstruí-lo. Portanto, não é uma surpresa que os rebeldes, quando chegaram a Massada, quisessem construir seu próprio centro comunitário. E o mais importante, e não apenas para a vida comunitária, mas também para a sua vida religiosa. Assim, construíram a sinagoga que fazia parte da vida cotidiana dos judeus naquele dia, na Galileia, em Jerusalém, na Judéia e em todos os lugares. E sabemos que já temos pelo menos 8 sinagogas que foram encontradas no país desde a época em que o templo em Jerusalém ainda existia. Agora imaginemos então a última noite deles aqui. O líder dos rebeldes, Eleazar Ben Yair, reuniu todos aqui sabendo que os romanos já tinham a sua ponte terminada, a sua rampa, e que em poucas horas eles chegariam à cidade. O que aconteceu então? Então Joséfo está nos dando uma história muito detalhada sobre o que estava acontecendo nessa dramática noite passada, o último momento dos rebeldes aqui na montanha. E como a Albânia, aqui o líder agora está falando com os homens e está falando sobre as 2 opções que ele tem. E ele está, em seu discurso, falando sobre essas opções
e descreve de uma maneira muito dramática e assustadora o que poderia ser o destino do povo aqui se eles se rendessem aos romanos. Lembre-se, os romanos já destruíram toda a Judéia. Este é o último reduto e eles se recusam a se render. Quero dizer, os romanos eram muito poucos. Sim, claro que eles tinham que fazer todas as obras e trazer uma legião inteira aqui para ocupar o lugar. E foi preciso muita energia e dinheiro para que fizessem. Portanto, eles já sabiam que quando os romanos invadissem, ficariam muito furiosos com o que teriam que fazer. Então, provavelmente, eles iriam querer uma vingança dos rebeldes. Portanto, o destino deles seria muito triste. Essas são as opções que ele lhes dá, mas ele está falando principalmente sobre a ideia de liberdade. Nós somos livres, ainda somos livres, e será que vamos dar nossa liberdade aos romanos? Será que eles vão vender nossas mulheres e meninas para escravizá-las e elas vão se tornar escravas e prostitutas em todo o mundo romano? Ou talvez vamos ficar aqui livres e manter nossa liberdade e lembrar que talvez por nosso heroísmo e pelo fato de que nunca nos entregaríamos nas mãos dos romanos. E eventualmente eles se tornam um símbolo, eles se tornam um mito porque a decisão foi que cada homem mataria a sua própria família e o último se mataria, ok? O que era proibido, é claro, na Torá. Mas novamente, nesse momento muito incomum, a decisão foi que o último tiraria a própria vida. E essa foi de fato a decisão. E, portanto, a partir desse ato, tornou-se a grande história e a ideia do mito de Massada. E também o slogan que ainda hoje sentimos na Israel moderna, de que Massada nunca mais cairá. O que significa que Massada nunca mais cairá. Significa que Israel, o terceiro estado judaico independente, nunca mais cairá. E isso explica por que se tornou um mito tão forte na vida do Israel moderno. Muito forte essa história. E você quer ver a continuação dela, onde provavelmente houve esse sorteio para decidir quem mataria quem naquela noite? Vamos conhecer agora o momento, ou pelo menos o local onde provavelmente esse sorteio teve lugar. Vem comigo. Nesse lugar onde nós estamos aqui, Gael e Adim, junto com os outros arqueólogos, encontraram aqueles fragmentos de cerâmica com nomes escritos. E muitas pessoas pensam que esses fragmentos de cerâmica podem ser a evidência daquele sorteio mencionado por Flávio Josefo, onde eles decidiram quem mataria quem. Uma noite trágica, um momento ocorrido depois do discurso de Eleazar Ben Yair, onde eles decidiram morrer como homens e mulheres livres a não entregar sua vida para os romanos. O assunto pode causar certa polêmica. Será que eles agiram de maneira correta? Afinal de contas, o último suicidou. Será que, do ponto de vista teológico, foi a atitude moral mais sensata a ser tomada? É difícil julgarmos, porque nós não estávamos lá naquela noite, nós não estávamos aqui quando tudo aconteceu, quando Flávio Silva estava cercando a montanha para atacar os rebeldes. O fato é que eles encontraram esses pedaços de cerâmica aqui com vários nomes escritos, inclusive o de Ben Yair aparece bem nessa cerâmica daqui. E então, o que nós podemos refletir a partir desse momento? O que Flávio Josefo diz a respeito desse episódio, desse momento aqui? Assim, Flávio Josefo nos fala sobre a noite dramática que aconteceu aqui quando os rebeldes tiveram que decidir se iriam cair nas mãos dos romanos, o que significa que provavelmente todos os homens, os guerreiros, seriam executados de maneira muito cruéis, e os outros, especialmente as mulheres e as meninas, seriam levados como escravos e prostitutas no mundo romano. E o dilema proposto era: vamos desistir e nos entregar aos romanos e ter essa fé? Ou talvez decidamos tirar nossas próprias vidas para que permaneçamos libertos e livres e não caiamos nas mãos dos romanos. E eventualmente, Josefo está nos dizendo que esta foi a decisão. E como Eleazar, o líder dos rebeldes, provavelmente na sinagoga, pegou os homens e fez um discurso. Josefo está nos dando um discurso como Eleazar Ben Yair na última noite.
E lá está ele conversando com os homens e dizendo que lhes dá as duas opções, e eventualmente eles têm que votar e decidir. Mas o grande dilema aqui é que, de acordo com a ideia, cada homem vai massacrar a própria família e, eventualmente, os últimos 10 homens vão ficar e eles teriam que decidir quem é o que vai matar os outros, seus camaradas, e, eventualmente, ele ficará sozinho. Agora, de acordo com a lei judaica, é proibido tirar sua própria vida para cometer suicídio. Assim, a loteria de que José estava falando era quem seria o último a permanecer e se matar. E novamente é muito tentador pensar que talvez aqueles galpões de cerâmica com os nomes, incluindo o nome de Eleazar Ben-Yair, estava relacionada ao que José está nos contando sobre este momento muito dramático ou nos últimos momentos dos rebeldes de Massada. É um pouco difícil batermos o martelo em decidir se aquela foi uma atitude correta ou não. Também devo dizer que alguns historiadores consideram que o que Flávio José falou foi um tanto exagerado ou romântico. Mas seja qual for a teoria que você siga, seja qual for a ideia que você possa ter deste lugar, uma lição fica claro para a nossa vida. Será que nós estamos dispostos a ser fiéis àquilo que nós acreditamos, mesmo em face à morte? Algo a se pensar. É nesse momento que o programa Evidências de hoje termina por aqui, deixando para você uma meditação sobre a vida. Nós temos aqui um Herodes que ficava transitando entre o mundo dos romanos e dos judeus, e depois um grupo de zelotas que preferiram morrer para não perder a sua identidade judaica. Seja como for, fica para nós a pergunta e o dilema. A quem nós escolheremos servir? A Deus ou ao mundo? A Roma ou a Jerusalém? Na próxima semana nós continuaremos com mais programas Evidências gravados aqui em Israel para mostrar para você o contexto histórico da Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá. Semana que vem no Evidências. Olha, deixe-me confessar para vocês que eu estou muito emocionado hoje com essa entrevista. Hoje será um programa Evidências diferenciado, porque eu estou com uma lenda viva da arqueologia. Quem já estudou arqueologia bíblica ou arqueologia do Oriente Médio, certamente ouviu falar do professor Gabriel Barkay, que é um dos maiores acadêmicos da área de arqueologia ainda presentes aqui em Israel. Hoje ele vive numa casa de repouso aqui em Jerusalém, mas dedicou mais de 50 anos da sua vida em pesquisas arqueológicas, tanto em Israel quanto em outros países, como na Jordânia, por exemplo.